Fala pessoal, bom, estamos estudando Hebreus, vai longe isso, vai muito longe. E hoje nós vamos falar o seguinte, que a carta escrita para os Hebreus era uma carta escrita para os judeus cristãos. Por quê? Porque quando começaram a se converter, os primeiros convertidos eram judeus. Eram judeus que começaram a crer em Cristo. E eles com certeza ficaram com muitas dúvidas em relação a como viver Cristo espiritualmente e religiosamente falando. O que nós vamos usar do Antigo Testamento para vivermos Cristo? Alguns diriam assim, tudo, porque eu sou judeu. Então, eu tenho a regra do dízimo, a regra do sábado, a regra das festas, então eu vou viver Cristo, mas eu sou judeu. Ponto. Não, eu vou viver Cristo, eu sou judeu, e quem vive Cristo tem que viver como judeu. Não, peraí. É isso que o autor de Hebreus está querendo dizer. Olha, Jesus é maior do que os anjos, maior do que Moisés. Em Jesus foi feito todas as coisas, foram criadas todas as coisas. Então, o autor de Hebreus está querendo colocar o judeu cristão com propósito na mente em relação àquilo que é cristão ou não, aquilo que deve ser vivido ou não. Então, quando a gente olha para a lei, que a lei é santa, né? Nós temos aí algumas coisas. Eu gosto muito quando o protestante, ele separa as camadas da lei. Quando ele pega o Antigo Testamento com as leis, ele fala assim, ó, existem leis cívicas, leis religiosas e leis morais. O que são leis cívicas? Bom, as leis cívicas é aquilo que realmente caiu. Porque as leis cívicas era para aquela sociedade, eram crimes, eram julgamentos para aquela sociedade, para aqueles atos. Então, como é que a gente fala que caiu? Porque, bom, naquela época do Antigo Testamento, ali diz em Levítico 23 que se você pegar um ato de homossexualismo ali, os dois seriam mortos. Né? Existe também no Antigo Testamento, Deuteronômio 22, que, essa aqui é boa, né? Um judeu rico e viciado em sexo, ou um judeu com coração mau, que ele pode sair na rua em um dia e achar uma moça virgem bonita e pensar assim, eu vou estuprá-la. E estuprar. O que acontecia com ele? Se ele tivesse dinheiro, ele comprava essa moça do pai dela e tomava ela para si para casamento. Então, quer dizer assim, um estuprador bastava ter dinheiro. Então, são leis cívicas que não são aplicadas hoje. Né? Então, uma lei cívica aqui muito interessante que Jesus ele desconstrói completamente. Vocês sabem o que foi dito pelos profetas, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, essa aqui seria a lei do talião, né? Que fica em Êxodo 21, olho por olho, dente por dente. Então, você machucou meu olho, eu machuco seu olho. Aí Jesus vem e no Sermão do Monte fala, não, vocês precisam pensar bem no que estão fazendo e tentar dar outra face ou dar a outra face. No caso, tentar é o meu tentar, né? Essa é a lei cívica. Essa é a lei cívica. Então, são leis que caducaram porque era para uma época, era para um povo extremamente uga-uga lá, que precisava disso. A lei religiosa e cerimonial do sacrifício, ela foi cumprida em Cristo, porque Cristo era judeu. Então, Cristo, ele participava das festas, guardava o sábado. Aí nós temos também a lei religiosa, a lei de camada religiosa, a lei cívica. A lei de camada religiosa também tem muitas coisas que nós não praticamos mais, a maioria delas. Né? Então, o judeu tinha toda a cerimônia, né, todo o ritual. Tem algumas coisas que nós praticamos, nós cantamos louvores, o judeu também cantava, nós oramos, o judeu também orava. Né? Mas tinha o ritual do templo, do sacrifício de animal, e tinham rituais religiosos, e mais rituais ainda quando os fariseus e os escribas escreveram, então aquilo que eles interpretaram também virava lei. Então existia essa camada de lei do Antigo Testamento religiosa, que também a maior parte delas também nós não exercemos hoje. Né? Existe a lei comportamental. Essa lei comportamental é muito interessante, porque Jesus ele não aboliu a lei comportamental, mas ele ressignificou a lei comportamental. Então, no Sermão do Monte, que é o primeiro sermão dele, ele já deixa claro para a galera tudo que está acontecendo. Ele já deixa claro em relação às leis. Então, ele fala em relação à lei cívica, que é do talião, que é, por exemplo, olho por olho, dente por dente, ele já fala assim, não,
essa aqui não. Essa aqui vocês, esse tipo de lei aqui não serve mais, né? Então, é uma lei cívica, por exemplo, uma lei cívica ética, vamos dizer assim, quando ele fala assim, ó, vocês vão amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Esse amar o teu próximo está no Antigo Testamento. Esse odiar o teu inimigo não está no Antigo Testamento, mas pode ser que os judeus viviam muito aquilo. Que haviam judeus radicais. E esses judeus radicais, eles eram odiados também. Então eram judeus, por exemplo, zelotes e sicários que matavam soldados romanos. Eles odiavam seus inimigos. Então, vocês estão ouvindo o que está acontecendo. Os profetas estão falando, os profetas de antigamente de hoje, para você amar o teu inimigo e odiar, amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Não, eu porém vos digo, vocês precisam amar o inimigo de vocês, para vocês serem diferentes, né, dos judeus e dos fariseus, etc. Então a lei moral, ele preserva já no início de Mateus, no Sermão do Monte, quando ele fala assim, o profeta disse, os profetas disseram, não matarás. Não é para matar mesmo. Isso tem que seguir do Antigo Testamento, tem que seguir dos 10 mandamentos. Só que ele fala assim, não, eu vou dizer outra coisa para vocês, não matarás, beleza. Mas é o seguinte, vocês não podem odiar, porque se vocês odiarem, vocês estão matando. Então existe aí uma ressignificação, um upgrade, uma releitura. Porque não odiar, não matarás, fica, beleza. Só que o não matarás era uma coisa muito externa, assim, muito racional e muito matemática. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, é pegar o que é externo, que é o ato de matar, e colocar no seu coração. Como se fosse assim, não matarás, eu não vou matar ninguém fisicamente, é externo, é racional. Aí quando ele fala não odiarás, ele está falando de um sentimento. E é isso que aconteceu quando Jesus veio. Depois que Jesus veio, a parte racional, matemática e atos praticados fisicamente, Jesus pegou aqui e falou, não, era muito fácil assim. Eu quero saber do coração de vocês. A mesma coisa ele fez com não adulterarás. Não adulterarás? Vamos continuar. Tá valendo o não adulterarás. Só que agora é o seguinte, não adianta só não adulterarás, porque não adulterarás é um ato físico, externo e racional e matemático. Agora não, agora você não vai olhar para a mulher do próximo, porque senão você já adulterou. O que ele fez? Ele pegou um ato físico externo e colocou no coração como um sentimento, e sondou ali o sentimento e falou, não, é diferente, as coisas são diferentes agora. Então nós estamos falando de lei cívica, lei comportamental, lei moral e lei religiosa. Então Jesus, ele ressignifica tudo. Então, todas essas leis, assim, tudo que acontece no Antigo Testamento, são sombras de uma realidade. É muito interessante, né? Geralmente você começa com a realidade. O Zé, ele disse assim que é como um filme, que no começo do filme, passa uma cena ali que você não entende muito bem. Aí o filme passa. A hora que o filme vai passando, você vai lembrando daquela cena, aquilo lá tá fazendo sentido. A hora que termina o filme, você fala, já sei por que fizeram aquilo no começo. Então esse é o Antigo Testamento. Só ele, você não entende nada. Só ele não faz sentido, porque só ele ele não pode ser um fim em si mesmo. Por causa disso que nós tomamos muito cuidado. As doutrinas do Antigo Testamento, elas não podem virar doutrinas. A lei moral é uma coisa, comportamental é uma coisa, a lei cívica e a lei religiosa é outra coisa. Nós precisamos olhar, agora nós temos a realidade. Então quando nós olhamos para a sombra, nós estamos na realidade. Então nós começamos a entender a sombra e ver que ela é sombra, que ela não é muito definida. Que ela é para aqueles dias, para aquela época. Amém? Hebreus, vamos lá.